Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, nós vamos responder a seguinte pergunta: o que é a igreja? Nós estamos numa série de vídeos falando sobre conversão, uma nova vida para se viver em Cristo Jesus, os fundamentos elementares para que nós possamos construir uma vida cristã saudável. Estamos falando sobre a igreja e agora vamos definir o que é igreja. A gente poderia usar vários textos da Bíblia, do Novo Testamento, para falarmos a respeito da igreja, mas a gente vai usar um texto, 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 até o verso 27. Vamos caminhando nesse texto de pouco a pouco, entendendo aquilo que a palavra de Deus nos ensina a respeito da igreja. Então, vamos começar aqui com 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 ao verso 27. Diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito ao corpo de Cristo, pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Dos versos 1 ao 11 do capítulo 12 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo ele está falando sobre a atuação do Espírito Santo em cada crente, quando o Espírito Santo lhes concede os dons espirituais. Ele diz que o Espírito Santo é quem capacita os filhos de Deus a fluírem nos dons espirituais. Havia uma diversidade de dons na igreja de Corinto. Logo, isso poderia estar causando divisão entre os irmãos. Por quê? Porque talvez alguns irmãos estivessem dizendo: olha, o meu dom é mais importante do que o seu, eu não preciso de você. Por outro lado, alguns outros irmãos poderiam estar dizendo: poxa, eu não tenho nenhum dom, será que eu sou salvo? Ou ainda, eu não vejo que eu posso ser útil nessa igreja porque eu não tenho tantas habilidades quanto essas pessoas. Então, o apóstolo Paulo ele vai explicar que é o Espírito Santo que concede todos os dons espirituais. Isso significa que não existe um dom que seja desprezível, porque todos os dons têm o Espírito Santo como sua fonte. Todos os dons também são para benefício da igreja. Nenhum dom é para benefício próprio ou para autopromoção. Bom, infelizmente, esse tipo de problema ainda acontece na igreja. Nós temos pessoas que, devido a seus talentos naturais e habilidades adquiridas, as pessoas acham que a igreja não iria para frente sem elas. É aquele tipo de gente que fala: se não fosse eu,
nesta igreja, essa igreja não estaria como está. Eu sou a estrela desse lugar. Jesus pode ser o sol da justiça, mas eu sou a estrela. Infelizmente, existem pessoas assim ainda na igreja. Por outro lado, nós temos também na igreja pessoas que acham que não tem nada para elas fazerem na igreja porque elas não sabem cantar, tocar ou pregar. Então, essas pessoas elas acham que elas não são úteis ali na igreja. Agora surge uma questão: como resolver esse problema? Como mostrar que todos os membros são importantes? Como mostrar que cada cristão é importante? Como mostrar que ninguém é descartável? Bom, o apóstolo Paulo, orientado pelo Espírito Santo, ele vai nos mostrar como, utilizando a figura do corpo humano. Ele vai nos mostrar que o corpo humano é uma unidade composta por uma diversidade de membros. E ele vai pegar essa ideia e vai falar a respeito da igreja como corpo de Cristo, onde cada um de nós somos membros desse corpo. O corpo humano é uma unidade formada por uma diversidade de membros. Os membros são diferentes, mas o corpo é um só. Da mesma forma, o corpo de Cristo é formado por várias pessoas diferentes que receberam o mesmo Espírito para habitar dentro delas. Guarde isso daqui. O corpo de Cristo, a igreja, é formada por várias pessoas diferentes que receberam o mesmo Espírito para habitar dentro delas. 1 Coríntios 12, verso 12 e 13, o apóstolo Paulo diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. A igreja é o corpo de Cristo. Em Efésios capítulo 1, verso 21 e 22, a Bíblia diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés, os pés de Cristo, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. Em Colossenses 1,18, o apóstolo Paulo diz: Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja. O que isso significa? Significa que Jesus Cristo será visto no mundo por intermédio da igreja. Quando alguém diz: olhe para mim, para onde nós olhamos? Para o seu corpo. Assim sendo, qualquer pessoa que quiser enxergar a Cristo precisa olhar para a igreja, pois a igreja é o corpo de Cristo na terra. Então, quando pensamos sobre a igreja, nós precisamos pensar a nível de corpo e não de empresa. É claro que uma igreja local, ela precisa ter uma organização, mas antes de ser uma organização, ela é um organismo vivo, o corpo de Cristo na terra. Um corpo não é um negócio, não é um empreendimento. Empresas têm setores, um corpo tem membros. Dentro das companhias, os setores disputam entre si. No corpo, os membros cooperam entre si. Preste bem atenção. O fato de a igreja ser chamada de corpo de Cristo nos ensina algumas verdades. Primeiro, como corpo, a igreja tem que ter vida. Como eu sei que uma pessoa está viva? Quando os membros do seu corpo estão se movimentando. Então, o que torna uma igreja viva não são as luzes do templo, mas a luz de Cristo brilhando na vida dos irmãos, cada membro desse corpo. Em segundo lugar, como corpo, a igreja precisa crescer. Quando o ser humano vem ao mundo, ele vem como um bebê, não como um adulto. Suas medidas são em centímetros. Contudo, no decorrer do tempo, o que se espera é que haja um crescimento, pois se há vida, se há saúde, então deve haver crescimento. A igreja é o corpo de Cristo
na terra. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, de ativar as notificações, de compartilhar esse vídeo e de deixar o seu like aqui para que mais pessoas sejam alcançadas por essa mensagem. Vejo você na parte 2 desse vídeo, o que é a igreja. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Lembre-se, você não está sozinho.